Tubarão, de Peter Benchley, 1974, parte 4. Pelos dias seguintes, o tempo permaneceu limpo e estranhamente calmo. O vento soprava devagar, constante. Do sul, uma brisa agradável formava ondas tão pequenas que sequer quebravam, deixando o mar liso, sem espumas. Esfriava apenas à noite, e depois de dias ininterruptos de sol, a terra e a areia haviam esquentado. Domingo era dia 20 de junho. As escolas públicas ainda tinham uma semana ou mais de aulas antes do início das férias de verão, mas as escolas particulares em Nova York já haviam entrado de férias. As famílias que tinham casas de praia em Emmett já vinham para os fins de semana desde o início de maio. Veranistas cujos aluguéis iam de 15 de junho a 15 de setembro já tinham desfeito as malas e, já familiarizados com a localização dos armários das roupas de cama, da louça mais fina, onde estavam guardados os objetos do dia a dia e quais camas eram mais macias que outras, já começavam a se sentir em casa. Por volta do meio-dia, a praia em frente a Scott Road e a Old Mill Road estava cheia de gente. Maridos em sono profundo sobre toalhas de praia tentando absorver a energia da luz do sol antes de uma tarde de tênis e da viagem de volta para Nova York no trem de Long Island. Esposas recostadas em cadeiras de praia, lendo Helen McKeans, John Cheever e Taylor Caldwell, parando de vez em quando para encher uma taça do vermute seco do cooler. Adolescentes deitados em fileiras simétricas. Os rapazes curtindo a sensação de esfregar o corpo na areia, pensando no sexo das garotas e de vez em quando esticando seus pescoços na esperança de verem algo mais, exposto, de propósito ou não, pelas garotas deitadas de costas com as pernas abertas. Não eram da era de Aquário. Não falavam de assuntos triviais como paz ou poluição, justiça ou revolta. Tinham crescido destinados ao privilégio por conta de uma certeza genética. Da mesma forma que seus olhos eram azuis ou castanhos, seus gostos e consciências eram determinados por outras gerações. Não tinham carências de vitaminas, nenhuma anemia falciforme. Seus dentes, graças à criação ou à ortodontia, eram retos, brancos e nivelados. Seus corpos, magros, seus músculos tonificados por aulas de boxe aos 9 anos, da equitação aos 12 e de tênis desde sempre. Não tinham nenhum mau cheiro corporal. Quando suavam, as meninas cheiravam vagamente a perfume, os rapazes simplesmente a limpeza. Mas não se deve dizer que fossem idiotas ou maus. Se o seu QI pudesse ser avaliado em grupo, sua habilidade natural estaria 10% acima da média da humanidade. E eles estavam sendo educados em escolas que ensinavam todas as disciplinas, incluindo exposição a sentimentos de grupos minoritários, filosofias revolucionárias, hipóteses ecológicas, táticas de poder político, drogas e sexo. Intelectualmente, eles sabiam bastante. Praticamente escolheram saber quase nada. Tinham sido condicionados a acreditar, ou, se não acreditar, a sentir que o mundo era realmente bastante irrelevante para eles. E estavam certos. Nada os tocava, nem conflitos raciais em lugares como Trenton, Nova Jersey ou Gary, Indiana, nem o fato de que partes do rio Missouri estavam tão poluídas que a água às vezes pegava fogo sozinha, nem a corrupção da polícia em Nova York ou o aumento do número de assassinatos em São Francisco, ou revelações de que os cachorros-quentes continham cocô de inseto ou que o hexaclorofeno causava danos ao cérebro. Estavam vacinados até mesmo contra as crises econômicas que arruinaram o resto da América.
Oscilações no mercado de ações eram incômodos percebidos, quando muito, como ocasiões para os pais reclamarem de extravagâncias reais ou fantasiosas. Esses eram os que voltavam a Emmet todo o verão. Os outros, e havia alguns, dissidentes, marchavam e se lastimavam, juntavam-se, suspiravam e passavam seus verões trabalhando para grupos de ações sociais. Mas, por terem rejeitado Emmet e, no máximo, aparecido por um eventual feriado do fim de semana do Dia do Trabalho, eles também eram irrelevantes. As criancinhas brincavam na areia à beira d'água, cavando buracos e jogando areia molhada uma nas outras, sem pensar e sem ligar sobre quem eram ou o que seriam. Um menino de 6 anos parou de atirar pedrinhas na água. Caminhou pela praia até onde sua mãe estava deitada, cochilando, e se jogou ao lado da toalha dela. Mãe, disse, desenhando na areia com a ponta do dedo. A mãe virou-se para ele, protegendo os olhos do sol. O quê? Tô de saco cheio. Como é que você pode estar de saco cheio? A gente não está nem em julho ainda. Não quero saber, eu tô de saco cheio, não tem nada para fazer aqui. Ué, mas você tem a praia inteira para brincar. Eu sei, mas não tem nada para fazer nela. Eu tô de saco cheio, poxa. Ah, por que então que você não vai jogar bola? Com quem? Não tem ninguém aqui? Eu tô vendo uma porção de gente. Você já procurou os Harrys? E tem o Tommy Converse. Eles não estão aqui. Não tem ninguém aqui. E eu tô de saco cheio mesmo. Ah, pelo amor de Deus, Alex. Eu posso ir nadar? Não, tá muito frio. E como é que você sabe? Eu sei e pronto. E além disso, você sabe que você não pode ir lá sozinho nadar. Vem comigo. Na água? Não, claro que não. Não, só para me olhar. Alex, a mamãe tá cansada, completamente exausta. Você não pode arrumar outra coisa para fazer, não, Alex? Posso dar uma volta com a minha boia? Uma volta onde? Só ali na água, um pouquinho. Eu não vou nadar. Só vou deitar na minha boia. A mãe sentou-se e colocou os óculos de sol. Olhou a praia de alto a baixo. A algumas centenas de metros, um homem estava na praia com água na altura da cintura com uma criança nos ombros. Ela olhou para ele, num rápido momento de arrependimento e autopiedade por não poder mais passar para o marido a responsabilidade de entreter o filho. Antes de virar a cabeça, o menino adivinhou o que ela estava sentindo. Aposto que o papai ia deixar, disse Alex. Alex, já era para você saber que esse é o jeito errado de conseguir alguma coisa, meu filho. Olhou para a praia na outra direção. Exceto por alguns casais ao longe, a praia estava vazia. Tá bom, tudo bem, Alex, disse. Vai, mas não vai para muito longe. E não vai nadar, hein? Olhou para o menino. Para ver que ela falava sério, ela abaixou os óculos para ele ver os seus olhos. Tá bom, ele disse. Alex se levantou, pegou sua boia de borracha e a arrastou pela água. Segurou-a à sua frente e caminhou para dentro do mar. Quando a água alcançou sua cintura, ele inclinou-se para a frente. Uma onda o alcançou e levantou a boia com o menino. Ele tentou ficar bem no meio dela, e então a boia se estabilizou.
Remou com os 2 braços, movendo-os suavemente. Seus pés e tornozelos estavam apoiados na parte de trás da boia. Ele recuou alguns metros, depois se virou e começou a nadar paralelamente à praia. Sem que ele notasse, uma leve correnteza o levava devagar para longe da beira. A 50 metros de distância da praia, o fundo do mar formou um precipício, não vertical como um desfiladeiro, mas um declive que ia de 10 a mais de 45 graus. A profundidade da água era de 5 metros, onde o declive começou a aumentar. Logo eram 7 metros, depois 12, depois 15 metros de profundidade. A 800 metros de distância da praia, nivelou-se em 30 metros e então elevou-se num banco de areia que aproximou-se da superfície a uns 1.600 metros da costa. Em direção ao mar, o banco de areia caiu rapidamente para 60 metros e depois, ainda para mais longe, começaram as reais profundezas do oceano. A 10 metros abaixo da superfície, o enorme peixe nadava devagar, a cauda mexendo-se o suficiente apenas para mantê-lo em movimento. Ele não via nada. A água estava escura por causa da vegetação local. O peixe começou a se mover seguindo a linha da costa. Virou-se devagar e foi gradualmente subindo. Percebia mais luz na água, mas ainda não via nada. O menino estava descansando, os braços afundados, pés e tornozelos batendo na água a cada pequena onda. Sua cabeça estava virada na direção da praia, e ele notou que tinha sido levado para além do que sua mãe considerava seguro. Podia vê-la deitada sobre a toalha, e via também o homem que brincava com a criança na arrebentação. Não estava com medo, pois a água estava calma e ele não estava tão longe da costa, a cerca de uns 40 metros. Mas queria chegar mais perto, senão sua mãe poderia se sentar, espiá-lo e mandar que saísse da água. Acomodou-se um pouco mais para trás, para que os pés ajudassem a empurrá-lo de volta. Começou a bater os pés e remar em direção à praia. Seus braços deslocavam a água quase em silêncio, mas seus pés a agitavam, deixando bolhas no trajeto. O peixe não ouviu o som, mas registrou os impulsos emitidos pelos pés. Eram sinais, fracos, mas reais, e o peixe fixou-se neles e passou a segui-los. Subiu, primeiro devagar, depois ganhou velocidade à medida que os sinais ficaram mais fortes. O menino parou por um momento para descansar. Os sinais cessaram. O peixe diminuiu a velocidade, virando a cabeça de um lado para o outro, tentando recuperá-los. O menino ficou completamente imóvel e o peixe passou por baixo dele, colado no fundo arenoso. Virou-se outra vez. O menino voltou a remar. Batia os pés só a cada terceira ou quarta braçada. Os movimentos com os pés cansavam mais do que as remadas regulares. Mas os ocasionais movimentos dos pés enviaram novos sinais ao peixe. Agora ele precisava capturar os sinais por apenas um instante, pois estava quase diretamente debaixo do menino. O peixe emergiu, quase na vertical. Agora viu a agitação na superfície. Não havia nenhuma certeza de que o que estava acima dele era comida, mas comida não era um conceito tão significante. O impulso do peixe era atacar. Se o que ele engolisse fosse digerível, era comida. Se não, seria mais tarde regurgitado. A boca abriu, e com um último movimento de sua cauda, em forma de foice, o peixe atacou. O último e único pensamento do menino foi de que tinha levado um soco no estômago. Sua respiração sumiu subitamente.
Não teve tempo de gritar, e ainda que tivesse tido tempo, não saberia o que gritar, pois não pôde ver o peixe. A cabeça do peixe lançou a boia acima da água. As mandíbulas morderam, engolindo cabeça, braços, ombros, tronco, quadris e grande parte da boia. Quase metade do peixe tinha saído da água, e ele deslizou para a frente e para baixo, revirando o corpo, mastigando a massa de carne, ossos e borracha. As pernas do menino foram arrancadas na altura dos quadris e afundaram, girando devagar, em espiral, para o fundo. Na praia, o homem e a criança gritaram. Ele não tinha certeza do que acabara de ver. Estava olhando em direção ao mar. Depois começou a virar a cabeça quando uma agitação chamou sua atenção. Virou-se na direção do mar novamente, mas já não havia nada para ver. Somente as ondas causadas pelo chafariz que se erguera e espalhava-se agora em círculos. Você viu aquilo? Gritou. Viu aquilo? O que, papai? O que? O menino olhou para ele, animado. Lá, um tubarão, uma baleia, sei lá, alguma coisa gigante, enorme. A mãe do menino, ainda meio sonolenta sobre a toalha, abriu os olhos e virou-se para o homem. Viu-o apontar na direção da água e ouviu dizer algo para o filho, que correu para a areia e ficou perto de uma pilha de roupas. O homem correu na direção da mãe do garoto e se sentou. Ela não entendia o que ele falava. Então, protegeu os olhos da claridade com as mãos e olhou para o mar. Primeiro, o fato de não ver nada não lhe causou estranheza. Então ela se lembrou e disse: Alex! Brody estava almoçando. Frango assado, purê de batatas e ervilha. Purê de batatas, disse, enquanto Ellen o servia. O que é que você está tentando fazer comigo, hein? Purê de batatas? Eu não quero você definhando. Além disso, você fica bem assim, mais cheinho. O telefone tocou. Ellen disse: Eu atendo. Mas Brody se levantou. Era como sempre acontecia. Ela dizia: Eu atendo, mas era ele quem atendia. A mesma coisa quando ela esquecia algo na cozinha. Ela dizia: Esqueci os guardanapos, vou pegar. Mas os dois sabiam que ele iria se levantar para pegá-los. Não, tudo bem, disse. Deve ser para mim mesmo. Ele sabia que a ligação era provavelmente para ela, mas as palavras vieram automaticamente. É o Bixby, chefe, disse a voz na delegacia. E o que foi, Bixby? Acho melhor o senhor vir aqui. E por quê? Bom, é que, chefe, é, era óbvio que Bixby não queria entrar em detalhes. Brody o ouviu dizer algo para alguém e retornar ao aparelho. Eu tô com uma mulher histérica aqui, chefe. E por que que ela tá histérica? É, o filho dela, na praia, um certo mal-estar atravessou o estômago de Brody. O que foi que aconteceu? Foi. Bixby titubeou e falou rápido. Quinta-feira. Escuta aqui, seu imbecil. Brody parou de falar, pois agora estava entendendo. Eu tô indo para aí. Desligou. Sentiu que ficou vermelho, quase febril. Temor, culpa e fúria se misturavam num golpe doloroso que parecia lhe contorcer as entranhas. Logo se sentiu traído e traidor, enganado e enganador. Era um criminoso forçado a cometer um crime, uma prostituta relutante. Tinha que levar a culpa, mas não era culpado.
A culpa era de Larry Vaughan e seus sócios, fossem eles quem fossem. Quis fazer a coisa certa, forçaram-no a não fazer. Mas quem eram eles para o forçarem? Se não pudesse se impor perante Vaughan, que tipo de policial era ele? Ele tinha que ter interditado as praias. Suponhamos que o tivesse feito. O peixe teria ido embora da praia, digamos, para East Hampton, e matado alguém lá. Mas não foi o que aconteceu. As praias permaneceram abertas e uma criança foi morta por isso. Simples assim, causa e efeito. Brody de repente sentiu desprezo por si mesmo e de repente também sentiu pena de si. O que foi? Perguntou Ellen. Um menino foi morto. Como? Por um maldito de um tubarão, um maldito tubarão. Não. Se você tivesse fechado as praias. E parou, constrangida. Eu sei. Harry Meadows esperava no estacionamento atrás da delegacia quando Brody chegou. Abriu a porta do carona do carro de Brody e sentou-se. As probabilidades não eram tão pequenas assim, não é? Disse. Pois é. Quem é que tá lá, Harry? Tem um cara do Times, tem dois do Newsday e também um dos meus. E uma mulher. E o homem que diz que viu o que aconteceu. Como é que o cara do Times ficou sabendo, hein? Má sorte. Ele estava na praia, como um dos caras do Newsday. Os dois estão hospedados na casa de pessoas daqui nesse final de semana e chegaram no local, em 2 minutos chegaram lá. E a que horas aconteceu, Harry? Meadows olhou o relógio. Uns 15, 20 minutos atrás. Não mais do que isso. E eles sabem do caso da moça, da Watkins. Eu não sei, o meu homem sabe, mas sabe o suficiente para não falar. Quanto aos outros, depende de com quem eles têm falado, né? Eu duvido que eles saibam. Eles ainda não tiveram tempo de vasculhar. Mas eles vão descobrir mais cedo ou mais tarde. Eu sei, disse Meadows. E isso me põe numa situação muito difícil. Você? Não me faça rir, Harry. É sério, Martin. Se alguém do Times conseguir essa história e enviar ela para o jornal, vai aparecer na edição de amanhã, junto com o ataque de hoje. E o líder vai ficar numa situação ruim. Eu vou ter de usar isso, cobrir eu mesmo se os outros não o publicarem. Usar como, Harry? O que é que você vai fazer? Eu ainda não sei. Como eu disse, eu estou numa posição muito difícil. E quem você vai dizer que mandou que esse ataque fosse abafado? Larry? Larry Vaughan? Dificilmente. Eu? Não, eu não vou dizer que ninguém mandou abafar. Não houve nenhum complô. Eu vou falar com o Carl Santos, se puder pôr as palavras certas na boca dele, todos poderemos ser poupados de muito aborrecimento. E quanto à verdade? Como assim? E quanto a dizer o que realmente aconteceu, dizer que eu quis interditar as praias e avisar as pessoas, mas que os membros do conselho municipal não concordaram. E dizer que eu fui um tremendo de um covarde em não lutar por medo de perder o meu emprego e acabei concordando com eles. Dizer que todos os poderosos de Emmett concordaram que não havia razão para alarmar as pessoas só porque havia um tubarão por perto que gostava de comer crianças. Ora essa, Martin, não foi culpa sua, não foi culpa de ninguém. Nós tomamos essa decisão, fizemos uma aposta e perdemos, isso foi tudo.
Maravilhoso. Agora eu só tenho que ir lá dizer à mãe do garoto que sentimos muitíssimo por a gente ter usado o filho dela como a ficha dessa aposta. Brody saiu do carro e se dirigiu à porta dos fundos da delegacia. Meadows, mais lento para sair, seguiu uns passos atrás. Brody parou. Sabe o que eu gostaria de saber, Harry? Quem realmente tomou essa decisão? Você concordou, eu concordei. Eu não creio que Larry Vaughan tenha sido realmente o cara que tomou a decisão. Acho que ele concordou também. O que faz você pensar assim? Eu ainda não sei. Você sabe alguma coisa sobre os sócios dele nos negócios? Ele não tem nenhum parceiro de verdade, tem? É o que eu estou começando a me perguntar. Bom, que se dane, por enquanto. Brody deu mais um passo, e quando Meadows ainda seguia atrás dele, disse: É melhor você entrar pela frente, Harry, para manter as aparências. Brody entrou na sala por uma porta lateral. A mãe do menino estava sentada em frente à sua mesa, apertando um lenço com as mãos. Usava um roupão curto sobre o maiô. Estava descalça. Brody olhou para ela, nervoso, mais uma vez, sentindo o aperto da culpa. Não sabia se ela estava chorando, pois seus olhos estavam cobertos por óculos escuros. Um homem estava em pé junto à parede atrás dela. Brody achou que fosse o que disse que tinha testemunhado o acidente. Olhava distraído à coleção de registros corporativos de Brody, menções de grupos de serviço da comunidade, fotos de Brody com autoridades em visita. Não exatamente coisas para se reter muita atenção de um adulto, mas ficar olhando para aquilo era melhor do que arriscar uma conversa com a mulher. Brody nunca foi adepto a consolar pessoas, então ele simplesmente se apresentou e começou a fazer perguntas. A mulher disse que não viu nada. Num instante o menino estava ali, no outro tinha sumido. E tudo o que eu vi foram pedaços da boia. Sua voz era fraca, mas firme. O homem descreveu o que viu, ou o que pensou que viu. Então, na verdade, ninguém viu esse tubarão, disse Brody, numa vaga esperança interna. Não, disse o homem. Acho que não, mas o que mais poderia ter sido? Muitas coisas. Brody mentia para si mesmo da mesma forma que para eles, testando para ver se poderia acreditar em suas próprias mentiras, imaginando se qualquer alternativa à realidade poderia ter algum crédito. A boia pode ter se esvaziado e o menino se afogado. Alex é um bom nadador, protestou a mulher. Era. E a agitação na água, disse o homem. O menino pode ter se debatido. Ele não gritou nenhuma palavra. Brody percebeu que o exercício era fútil. Tá bom, disse. Provavelmente vamos saber logo, de um jeito ou de outro. Como assim? Disse o homem. De um jeito, de um jeito ou de outro. As pessoas que morrem na água geralmente aparecem em algum lugar. Se foi um tubarão, não haverá dúvida. Os ombros da mulher dobraram-se para frente e Brody odiou sua própria falta de tato. Desculpe, disse. A mulher sacudiu a cabeça e chorou. Brody pediu à mulher e ao homem que esperassem na sala e foi para a frente da delegacia. Meadows estava de pé na porta,
encostado na parede. Um jovem, o repórter do Times, Brody imaginou. Gesticulava para Meadows e parecia fazer perguntas. Era alto e magro. Usava sandálias, um calção de banho e uma camisa de mangas curtas com um emblema de jacaré costurado no lado esquerdo do peito, o que fez com que Brody, por um instante, instintivamente, não gostasse dele. Em sua adolescência, Brody achava essas camisas símbolos de riqueza e status. As pessoas as usavam o verão inteiro. Brody perturbou sua mãe até que ela comprasse uma para ele. Uma camisa de $2 com um lagarto de $6 nela. A mãe de Brody disse. E quando ele se viu, de repente alvo de deboche da turma de veranistas, sentiu-se humilhado. Arrancou o jacaré do bolso e usou a camisa como esfregão para limpar o cortador de grama que usava para ganhar algum dinheiro no verão. Recentemente, Ellen tinha insistido em comprar algumas camisas desse mesmo fabricante, pagando um preço exorbitante pelo emblema do jacaré, para ajudá-la a voltar a ter acesso ao seu antigo meio. Para seu próprio horror, uma noite viu-se pegando no pé de Ellen por comprar um vestido de $10 com um lagarto de $20 nele. Dois homens estavam sentados num banco, os repórteres do Newsday. Um usava um calção de banho, o outro um blazer e calças compridas. O repórter de Meadows, Brody o conhecia como Nat, alguma coisa ou algo assim. Estava debruçado sobre a mesa, conversando com Bixby. Pararam de falar assim que viram Brody entrar. Em que posso ajudá-lo? O jovem ao lado de Meadows deu um passo à frente e disse: Sou Bill Whitman, do New York Times. E? O que eu deveria fazer? Pensou Brody. Cair de 4 para você? Eu estava na praia. E o que você viu? Um dos repórteres do Newsday o interrompeu. Nada, eu também estava lá e ninguém viu nada, exceto talvez o homem na sua sala. Ele disse que viu alguma coisa. Eu sei, disse Brody, mas ele não tem certeza do que viu. O homem do Times disse: Você está pronto para chamar isso de ataque de tubarão? Eu não estou pronto para achar nada e sugiro que você não ache nada também, até que saiba muito mais do que sabe até agora. O homem do Times sorriu. Ora, chefe, o que você quer que a gente faça? Chamar de desaparecimento misterioso? Garotinho perdido no mar? Foi difícil para Brody resistir à tentação de trocar farpas com o repórter do Times. Ele disse: Veja, senhor Whitman, é isso? Whitman. Nós não temos testemunhas que tenham visto algo, a não ser uma agitação forte na água. O homem que está lá dentro acha que viu uma coisa grande e cinzenta que ele acha que era um tubarão. Ele diz que nunca viu um tubarão de verdade na vida, então não é o que se possa chamar de testemunha especializada. Nós não temos corpo, nenhuma evidência real de que algo violento tenha acontecido ao garoto. Quer dizer, exceto que ele está desaparecido. É possível que ele tenha se afogado. E é plausível que tenha sido atacado por algum tipo de peixe ou algum outro animal, ou mesmo uma pessoa, quem sabe. Tudo isso é possível. E até que a gente consiga. O som de pneus rangendo sobre o cascalho no estacionamento em frente fez Brody parar de falar. Uma porta de carro bateu forte e Lynn Hendricks correu para a delegacia vestindo apenas uma sunga. Seu corpo branco era cheio de manchas, como um copo de café de isopor. Ele estancou. Chefe! Brody surpreendeu-se com a visão inusitada de Hendricks naquela sunga. Coxas cheias de espinhas, a genitália apertada no tecido sintético. Você foi nadar, Leonard?
Houve um ataque, disse Hendricks. O rapaz do Times perguntou logo. Quando foi o primeiro? Antes que Hendricks pudesse responder, Brode disse. Estávamos justamente falando disso, Leonard. Não quero que você ou ninguém mais chegando a conclusões precipitadas até que se saiba do que é que está falando. Pelo amor de Deus, o garoto pode ter se afogado. Garoto? Disse Hendricks. Que garoto? Foi um homem, um velho, há 5 minutos. Ele estava um pouco além da arrebentação e de repente deu um grito terrível. Daí a cabeça dele afundou, subiu de novo, ele gritou outra vez e depois afundou de novo. O sangue começou a se espalhar para tudo quanto foi lado. E daí o peixe continuou vindo, atacando ele de novo, de novo. É uma desgraça de um peixe gigante. É o maior peixe que eu já vi na vida, do tamanho de uma caminhonete. E daí eu entrei na água, até a água bater na minha cintura e tentei alcançar o velho, mas o peixe continuou atacando ele. Hendricks parou de falar e olhou para o chão. A respiração ofegante. E aí o peixe parou de atacar. Talvez tenha ido embora, eu não sei. Eu fui até onde o velho estava e a cabeça dele estava virada para baixo. Eu peguei um dos braços e puxei e Brode disse, após mais uma pausa de Hendricks. E, e aí? E soltou do corpo e ficou pendurado na minha mão. O peixe deve ter mastigado ele todo, deixou só um fio de pele. Hendricks olhou para cima, os olhos vermelhos, cheios de lágrimas de cansaço e terror. Você vai vomitar? Perguntou Brode. Não, acho que não. Chamou a ambulância? Hendricks fez sinal negativo com a cabeça. Ambulância? Disse o repórter do Times. Não é como botar uma tranca depois de a porta ter sido arrombada, não? Cala a boca, o seu imbecil, disse Brode. Bixby, liga para o hospital. Leonard, você consegue trabalhar? Hendricks fez que sim. Então vá se vestir e traga alguns cartazes para que a gente interdite as praias. E nós temos... Eu não sei, deve ter. Talvez lá no almoxarifado, junto daqueles avisos que dizem propriedade protegida pela polícia, alguma coisa assim. Se não tiver, a gente vai improvisar uns que sirvam até que a gente consiga os apropriados. Não importa. Olha, de um jeito ou de outro, a gente vai fechar essas malditas praias. Na manhã seguinte, na manhã de segunda-feira, Brode chegou à delegacia um pouco depois das 7. Conseguiu? Perguntou a Hendricks. Sim, está na sua mesa, chefe. Bom ou ruim? Deixa para lá, eu vou dar uma olhada. Não vai precisar olhar muito, chefe. A edição local do New York Times estava bem no centro da mesa de Brode. Ao lado da coluna da direita, na primeira página, ele viu a manchete. Tubarão mata 2 em Long Island. Brode disse, merda, e começou a ler. Por William F. Whitman, especial para o New York Times. Emmett, Long Island, 20 de junho. Um menino de 6 anos e um homem de 65 foram mortos hoje em diferentes ataques de tubarões que ocorreram no espaço de 1 hora perto das praias desta comunidade de veraneio. Embora o corpo do menino, Alexander Kintner, não tenha sido encontrado, autoridades disseram não haver dúvidas de que ele foi morto por um tubarão. Uma testemunha, Thomas Daguerre, de Nova York, disse que viu um objeto grande e cinza surgir na água, prender o menino e sua boia de borracha e desaparecer dentro d'água.
O legista de Emmett, Carl Santos, relatou que vestígios de sangue encontrados mais tarde nos restos recuperados da boia não deixaram dúvidas de que o menino morreu de forma violenta. Pelo menos 15 pessoas testemunharam o ataque a Morris Carter, 65, que ocorreu por volta das 2 da tarde a 400 metros de distância de onde o pequeno Quinter foi atacado. Aparentemente, o Sr. Carter nadava um pouco além da linha da arrebentação quando foi repentinamente atacado por trás. Ele gritou por ajuda, mas todas as tentativas de resgatá-lo foram em vão. Entrei na água até a cintura e tentei alcançá-lo, disse o policial de Emmett Leonard Hendricks, que estava na praia na hora. Mas o peixe continuava a atacá-lo. O Sr. Carter, um atacadista de joias com escritórios na Avenida das Américas, 1224, foi dado como morto ao chegar no hospital Southampton. Estes incidentes são os primeiros casos oficiais de ataques de tubarão a banhistas na costa leste em mais de 2 décadas. De acordo com o Dr. David Dieter, um ictiologista do Aquário de Nova York em Coney Island, é lógico supor, mas não ter certeza, que ambos os ataques foram obra de um tubarão. Nessa época do ano, nessas águas, disse Dr. Dieter, há muito poucos tubarões. É raro em qualquer época do ano tubarões virem tão perto da praia. Portanto, as chances de 2 tubarões estarem na mesma praia ao mesmo tempo e cada um atacar uma pessoa são ínfimas. Quando foi informado de que uma testemunha descreveu o tubarão que atacou o Sr. Carter como sendo tão grande como uma caminhonete, o Dr. Dieter disse que seria provavelmente um grande tubarão branco, o Carcharodon carcharias, uma espécie conhecida no mundo todo por sua voracidade e agressividade. Em 1916, disse, um grande tubarão branco matou 4 banhistas em Nova Jersey num único dia, o único outro registro de mortes por ataques múltiplos de tubarões nos Estados Unidos neste século. Dr. Dieter atribuiu os ataques à má sorte, como um raio que atinge uma casa. O tubarão provavelmente só estava de passagem. Aconteceu de estar um dia bonito, pessoas estarem nadando e ele acabou por se aproximar. Foi puro acaso. Emmett é uma comunidade de verão na costa sul de Long Island, aproximadamente no meio do caminho entre Bridgehampton e East Hampton, com a população de 1.000 moradores. No verão, a população cresce para 10.000 pessoas. Brody terminou de ler a matéria e pôs o jornal na mesa. Acaso, o doutor falou. Puro acaso. O que ele diria se soubesse do primeiro ataque? Ainda puro acaso? Ou seria negligência, gritante e imperdoável? Havia pessoas mortas agora, e 2 delas poderiam ainda estar vivas se Brody tivesse... Você viu o Times? Disse Meadows. Ele estava de pé na porta. Sim, eu vi. Eles não usaram o caso da Watkins. Eu sei, curioso. Mesmo depois de Len ter dado com a língua nos dentes. Mas você usou. Usei, eu tive de usar. Olha aqui. Meadows deu a Brody um exemplar do Líder. A manchete tomava todas as 6 colunas da primeira página. Você com certeza consegue um senhor destaque para suas notícias, né, Harry? Leia. Brody leu. 2 mortos pelo tubarão monstro em Emmett Beach. Número de vítimas do peixe assassino sobe para 3. 2 veranistas de Emmett foram brutalmente assassinados ontem por um tubarão comedor de homens que os atacou enquanto se divertiam nas águas frias da praia de Scott Road. Alexander Quinter, de 6 anos, que morava com sua mãe em Gooseneck Lane, numa casa que pertencia ao senhor e à senhora Richard Packer, foi o primeiro a morrer, atacado por baixo enquanto descansava numa boia de borracha. Seu corpo não foi encontrado. Menos de meia hora depois,
Morris Carter, 65, que passava o fim de semana na Abelard Arms Inn, foi atacado por trás enquanto nadava na arrebentação da praia pública. O peixe gigante atacou várias vezes, trucidando o Sr. Carter enquanto ele gritava por ajuda. O patrulheiro Lynn Hendricks, que por pura coincidência estava nadando pela primeira vez em 5 anos, fez uma valiosa tentativa de resgatar a vítima, que se debatia. Mas o peixe não deu trégua. O Sr. Carter estava morto quando foi retirado da água. As mortes foram a segunda e a terceira a serem causadas por ataque de tubarão em Emmett nos últimos 5 dias. Na noite de quarta-feira, a jovem Christine Watkins, hóspede do senhor e da senhora John Foote, da Old Mill Road, foi nadar e desapareceu. Na manhã de quinta-feira, o chefe de polícia Martin Brody e o policial Hendricks resgataram seu corpo. De acordo com o legista Carl Santos, a causa da morte foi decididamente e sem sombra de dúvidas por ataque de tubarão. Perguntado do porquê da causa da morte não ter se tornado pública, o Sr. Santos recusou-se a comentar. Brody tirou os olhos do jornal e disse: O Santos realmente se negou a comentar? Não, ele disse que ninguém, exceto você e eu, tinha perguntado sobre a causa da morte, então ele não se sentiu obrigado a falar para ninguém. Como pode ver, eu não poderia escrever essa resposta. Tudo recairia em você e em mim. Eu esperava conseguir fazer ele falar alguma coisa como que a família dela tinha pedido que a causa da morte fosse guardada em sigilo e, uma vez que obviamente não havia crime envolvido, eu concordei. Só que ele não falou e eu não posso culpá-lo. Então, o que você fez? Tentei falar com Larry Vaughan, mas ele estava fora por fim de semana. Achei que ele seria o melhor porta-voz oficial. E quando você não conseguiu falar com ele, leia. Soube-se, entretanto, que a polícia de Emmett e as autoridades tinham decidido segurar a informação pelo interesse público. As pessoas tendem a ter reações exageradas quando ouvem falar de ataque de tubarão, disse um membro do conselho municipal. Não queríamos dar início a pânico e tivemos a opinião de um especialista de que as chances de termos outro ataque eram mínimas. Quem foi o seu conselheiro tagarela? Perguntou Broad. Todos e nenhum, disse Meadows. Foi basicamente o que todos falaram, mas não posso mencionar nenhum deles. E sobre as praias não terem sido interditadas, você falou disso? Você falou disso? Você falou. Eu falei? Perguntado por que não mandou interditar as praias até que o tubarão assassino fosse capturado, chefe Brody disse: O Oceano Atlântico é gigantesco. Os peixes nadam nele e se movem para vários lugares. Eles não ficam sempre numa mesma área, especialmente uma área como esta, onde não há fonte de alimento. O que iríamos fazer? Se fechássemos as praias de Emmett, as pessoas iriam simplesmente até East Hampton para nadar lá, e as chances de elas serem mortas tanto em East Hampton quanto em Emmett são as mesmas. Entretanto, após os ataques de ontem, o chefe Brody ordenou que as praias fossem fechadas até segunda ordem. Meu Deus, Harry, disse Brody. Então você realmente pôs a culpa em mim. Você me pôs defendendo um caso com o qual eu não concordo. Depois provou-se que eu estava errado e que eu fui forçado a fazer o que eu queria ter feito desde sempre. Foi uma estratégia bem calhorda, viu? Não foi nada disso. Eu tive de ter alguém falando a história oficial. E com o Vaughan fora, você era a escolha lógica. Você admite que concordou em seguir adiante com a decisão, então, contrariado ou não, você apoiou. Eu não vi razão em publicar toda a roupa suja de disputas internas. Eu imagino. Bom, tá feito, né? Tem mais alguma coisa que eu deva ler aqui? Não, eu apenas cito o Matt Hooper. O cara lá de Woods Hole, ele diz que seria fora do normal se tivermos outro ataque, mas ele está um pouco menos seguro do que estava da última vez. Ele acha que é um único peixe que está fazendo tudo isso? Ele não sabe, claro, mas extraoficialmente ele acha sim. Ele acha que é um grande tubarão branco.
Eu também. Quer dizer, eu não sei se é branco, se é azul, se é verde, mas eu acho que é um tubarão. Por quê? Olha, eu não tenho certeza exatamente. Ontem à noite eu liguei para a guarda costeira em Montauk e eu perguntei para eles se eles tinham notado a presença de muitos tubarões por aqui recentemente. Eles falaram que não tinham visto nada, nenhum até essa primavera. Ainda é cedo, então não é tão estranho. Eles falaram que iriam enviar um barco para cá mais tarde e me ligar se eles vissem alguma coisa. Aí eu acabei ligando de volta para eles. Eles disseram que circularam por essa área de cima a baixo por 2 horas e não viram nada. Então, com certeza, não há muitos tubarões aqui na redondeza. Eles disseram também que quando há tubarões na área, são na maioria tubarões azuis, do tamanho médio, de cerca de 1 metro, 1,5 metro a 3 metros. E tubarões-areia, que geralmente não incomodam as pessoas. Pelo que o Leonard disse que viu ontem, então não é nenhum azul de tamanho médio. Hooper disse que havia uma coisa que a gente podia fazer, disse Meadows. Agora que você conseguiu fechar as praias, a gente poderia jogar umas iscas, sabe? Espalhar as entranhas de peixe, coisas do tipo pela água. Se houver um tubarão, o Hooper disse que isso ia trazê-lo voando para cá. Ah, ótimo, é tudo do que a gente precisa, né? Atrair tubarões. E se ele aparecer, o que é que a gente faz? Pega ele. Ah, é com o quê? Com o meu molinete, é? Não, com um arpão. Harry, eu não tenho nenhum barco de polícia, muito menos um barco com arpão. Temos os pescadores, eles sim têm arpões. Claro, por US$ 150 por dia, ou seja lá o que for. É verdade, mas mesmo assim, para mim, parece uma gritaria no corredor fez Meadows interromper sua frase no meio. Ele e Brody ouviram Bixby falar. Eu lhe disse, dona, ele está em reunião. Então uma voz feminina disse: Conversa fiada, não me importa o que ele está fazendo, eu vou entrar. O barulho de pés correndo, primeiro um par, depois dois. A porta da sala de Brody se escancarou e ali, de pé, amassando um jornal, lágrimas escorrendo do rosto, estava a mãe de Alexander Kintner. Bixby chegou atrás dela e disse: Desculpe, chefe, eu tentei impedi-la. Está tudo bem, Bixby, disse Brody. Entre, senhora Kintner. Meadows ficou de pé e ofereceu a ela uma cadeira, a que estava mais perto da mesa de Brody. Ela o ignorou e foi até Brody, que estava em pé atrás da mesa. Em que posso... A mulher atirou o jornal no rosto de Brody. Isso não o machucou tanto quanto o susto que levou, em especial o barulho, um som agudo que foi direto em seu ouvido esquerdo. O jornal caiu no chão. O que é isso? Gritou a senhora Kintner. O que é que significa isso? Isso o quê? Disse Brody. O que eles falam aqui? Que o senhor sabia que era perigoso nadar. Que alguém já tinha sido morta por aquele tubarão. E que o senhor guardou o segredo. Brody não sabia o que dizer. Claro que era verdade. Tudo, pelo menos tecnicamente. Ele não poderia negar. E também não podia admitir que não era a verdade completa. Em parte, disse. Quer dizer, sim, é verdade. Mas, veja, senhora Kinter, ele pedia que ela se controlasse até poder se explicar. O senhor matou o Alex. Eram gritos agudos, e Brody tinha certeza de que tinham sido ouvidos no estacionamento, na rua, no centro da cidade, nas praias, em toda Emmett. Tinha certeza de que sua mulher e seus filhos tinham ouvido. Pensou com seus botões. Dê um basta antes que ela diga algo mais. Mas tudo o que pôde falar foi
Shh. Foi você! Você matou ele! Você matou ele! Com os punhos cerrados e a cabeça para a frente, ela gritava, como se tentasse enfiar as palavras em Brody. O senhor não vai se livrar dessa! Por favor, senhora Quinter, disse Brody. Se acalme por um instante, me deixe explicar. Tentou tocar no seu ombro e ajudá-la a se sentar, mas ela o repeliu. Tire as suas mãos imundas de mim! Gritou ela. O senhor sabia! O senhor sabia o tempo todo, mas não falou nada. E agora um menino de 6 anos. Menino lindo, de 6 anos, o meu menino. As lágrimas brotavam de seus olhos, e à medida que ela tremia de ódio, gotas caíam de seu rosto. O senhor sabia! Por que não falou? Por quê? Ela se contraiu toda, enlaçando os braços no corpo, como uma camisa de força, e olhou nos olhos de Brody. Por quê? É que Brody atrapalhou-se com as palavras. É uma longa história. Sentiu-se ferido, como se tivesse levado um tiro. Não sabia se podia explicar naquele momento. Não tinha certeza nem se poderia falar. Aposto que sim, disse a mulher. Seu maldito! Seu maldito! Maldito! Pare! Para! O grito de Brody foi ao mesmo tempo um pedido e uma ordem. Agora ouça, senhora Kintner. A senhora entendeu errado, tudo errado. Pergunte ao senhor Meadows. Meadows, tocado pela cena, concordou, meio atordoado, acenando com a cabeça. Claro que ele vai dizer isso. Por que não iria dizer? Ele é seu amigo, não é? Provavelmente ele disse que o senhor estava fazendo a coisa certa, não é? A raiva dela estava crescendo de novo, ressuscitada por uma carga emocional. Provavelmente vocês decidiram juntos. Fica mais fácil, não fica? Ganharam dinheiro. O quê? Ganharam dinheiro com o sangue do meu filho? Alguém pagou para vocês não contarem o que sabiam? Brody ficou horrorizado. Não, meu Deus, é claro que não. Então por quê? Me diga. Por que eu pago vocês? Apenas diga. Por quê? Porque nós não imaginávamos que poderia acontecer de novo. Brody ficou surpreso com sua concisão. Na verdade, tinha sido isso, não tinha? A mulher ficou em silêncio por um momento, processando as palavras em sua mente em desordem. Parecia repeti-las para si. Disse: Ah! Então, um segundo depois, meu Deus! De repente, como se um botão tivesse sido apertado em algum lugar dela, desligando-a, ela não tinha mais autocontrole. Deixou-se cair na cadeira perto de Meadows e começou a chorar convulsivamente. Meadows tentou acalmá-la, mas ela não lhe dava ouvidos. Não ouviu quando Brody mandou Bixby chamar um médico. E não ouviu ou sentiu nada quando o médico chegou na sala, ouviu a descrição de Brody sobre o que havia acontecido, tentou ajudar ela, aplicou uma injeção de calmante Librium e a conduziu, com a ajuda de um dos homens de Brody, até o carro dele e a levou ao hospital. Quando ela saiu, Brody olhou o relógio e disse: Não são nem 9 da manhã ainda. Se eu pudesse pelo menos tomar um drink. Se você estiver falando sério, disse Meadows. Eu tenho uísque no escritório. Não, se isso for alguma indicação de como o resto do dia vai ser, é melhor então eu não estragar a minha cabeça, viu? É duro, mas você vai ter que tentar não levar o que ela disse a sério, Brody. Quer dizer, a mulher estava em choque.
Eu sei, Harry. Qualquer médico diria que ela não sabia o que estava dizendo. O problema é que eu já pensei muito, eu já tinha pensado muito nas coisas que ela disse. Não do jeito que ela disse, mas os pensamentos, no fundo, eram os mesmos. Ah, que é isso, Martin? Você sabe que não pode se culpar. Eu sei, eu podia culpar o Larry Vaughan, ou talvez até você. Mas a verdade é que as duas mortes de ontem poderiam ter sido evitadas. Eu poderia ter evitado e eu não evitei, ponto final. O telefone tocou. Alguém atendeu na outra sala e a voz no interfone disse: É o Sr. Vaughan. Brody apertou o botão aceso, pegou o fone e disse: Oi, Larry, você teve um bom final de semana? Até por volta das 11 da noite de ontem, disse Vaughan. Quando liguei o rádio do carro voltando para casa, tive vontade de ligar para você ontem à noite, mas eu imaginei que você tinha tido um dia muito difícil para ser incomodado àquela hora. Ah, tá aí uma decisão com a qual eu concordo. Para de bater na mesma tecla, Martin. Eu já me sinto mal o suficiente. Brody queria dizer: Aham, sente mesmo, Larry. Queria mexer na ferida, descarregar um pouco de sua agonia em cima de alguém, mas sabia que era ao mesmo tempo injusto tentar e impossível conseguir. Então tudo o que disse foi: Claro, essa manhã já tive 2 cancelamentos, contratos valiosos, pessoas boas, já tinham assinado. Disse a eles que poderia ir à justiça. Eles disseram: Vá em frente, nós vamos para outro lugar. Eu estou com medo de atender o telefone. Ainda tem 20 casas que não foram alugadas para o mês de agosto. Eu queria te dizer algo diferente, Larry, mas vai piorar. O que é que você quer dizer? Com as praias fechadas? Por quanto tempo você acha que tem de mantê-las fechadas? Eu não sei, o tempo que precisar, alguns dias, talvez mais. Você sabe que o fim de semana que no fim de semana que vem é o feriado do 4 de julho, não sabe? É, eu sei, claro. Olha, já está tarde demais para ter esperanças de um verão bom, talvez, mas talvez a gente possa salvar alguma coisa para agosto, pelo menos, se o 4 de julho for bom. Brody não conseguiu decifrar o que Vaughan quis dizer pelo seu tom de voz. Você está discutindo comigo, Larry? Não, acho que estava pensando alto, rezando alto, mas então, você planeja manter as praias fechadas até quando? Indefinidamente? Como você vai saber se aquela coisa foi embora? Ainda não tive tempo de pensar nisso. Eu não sei nem por que essa coisa está por aqui. Deixa eu te perguntar, Larry, uma coisa, só por curiosidade. O quê? Quem é que são os seus sócios? Houve uma longa pausa até que Vaughan falou. Por que é que você quer saber? O que isso tem a ver com o resto? Como eu disse, é só por curiosidade. Guarde essa curiosidade para o seu trabalho, Martin. Deixe que eu me preocupo com os meus negócios. Claro, Harry, eu não quis ofender. Larry. Claro, Larry, não quis ofender. Então, o que é que você vai fazer? Nós não podemos simplesmente ficar sentados esperando que ele vá embora. Podemos morrer de fome enquanto esperamos. Eu sei. Meadows e eu estávamos conversando sobre as nossas opções. Um especialista em peixes, que é amigo do Harry, diz que a gente podia tentar capturá-lo. O que você acha de pagar uns $200 para alugar o barco do Ben Gardner por 1 ou 2 dias? Eu não sei se ele já pegou algum tubarão, mas vale a tentativa. Tudo vale a pena, desde que a gente se livre dessa coisa e volte a ganhar a vida. Vá em frente, diga a ele e que daí eu consigo o dinheiro. Brody desligou o telefone e disse a Meadows: Não sei por que eu me importo, mas daria tudo para saber mais sobre os negócios do Vaughn. Por quê? Ele é um homem muito rico, não importa o quanto esse assunto do tubarão durar, ele não vai sair seriamente prejudicado. Claro, vai perder umas migalhas, mas está falando de uma maneira como se fosse caso de vida ou morte.
Não digo apenas da cidade, dele. Talvez ele seja apenas um sujeito consciente. Não era a consciência falando no telefone há pouco. Acredite em mim, Harry. Eu sei o que é consciência. 16 quilômetros ao sul do extremo leste de Long Island, um barco pesqueiro fretado era levado vagarosamente pela maré. Duas linhas de pesca desciam frouxas pela popa até uma mancha de óleo deixada pelo barco. O capitão do barco, um homem alto, magro, sentava-se num banco na ponte de comando, olhando fixo para a água. Abaixo da cabine, os dois homens que haviam fretado o barco estavam sentados lendo. Um lia um romance, o outro o New York Times. Ei, Quint, disse o homem com o jornal. Você viu isso aqui sobre o tubarão que matou as pessoas? É, eu vi, disse o capitão. E você acha que a gente vai esbarrar nesse tubarão? Não. E como é que você sabe? Eu sei. E digamos que a gente fosse procurar ele. Não vamos. E por que não? Temos um vazamento de óleo, vamos ficar por aqui. O homem sacudiu a cabeça e riu. Cara, até que seria divertido. Um peixe desses não é divertido, disse o capitão. Qual a distância de Emmett daqui? Meio longe. Bom, se ele estiver por aqui em algum lugar, a gente vai esbarrar nele um dia desses. A gente vai se encontrar. Tudo bem. Mas não hoje. Fim da parte 4. Tubarão, de Peter Bentley.